Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Conselho de Ética da Câmara decide por unanimidade abrir o processo de cassação do vereador Dr. Jairinho. Comissão especial promove audiência pública para discutir a organização do comércio ambulante na cidade. E um projeto em tramitação na Câmara do Rio pretende transformar o grafite em patrimônio cultural. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da reunião do Conselho de Ética da Câmara do Rio, que decidiu, por unanimidade, nesta segunda-feira, abrir uma representação para cassar o mandato do vereador Dr. Jairinho. O parlamentar é acusado de matar o enteado de apenas 4 anos. O processo pode levar até 70 dias para ser votado no plenário. Foram 2h30 de reunião. Os 7 integrantes do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio discutiram a abertura do processo de cassação do vereador Dr. Jairinho. Ele está preso desde o dia 8 de abril, suspeito da morte do menino Henri Borel, de 4 anos. Baseado na investigação policial, o Conselho de Ética concordou que houve quebra de decoro parlamentar por parte do vereador e decidiu abrir o processo de cassação do mandato dele. O presidente do Conselho explicou os motivos que pesaram nesta decisão. A gente está se baseando na perícia, nos testemunhos, na própria atitude do vereador Jairinho em tentar burlar algumas testemunhas. Tudo isso baseado nos autos e nos depoimentos das testemunhas. E de forma unânime, hoje estamos saindo daqui com uma representação contra o vereador Jairinho, apresentando a mesa diretora para assim seguir o rito para um possível processo de cassação de mandato do vereador Jairinho. O processo termina com a votação em plenário e pode levar até 70 dias. Estamos protocolando hoje a representação, a mesa diretora, que tem 3 dias úteis para analisar. De logo ela encaminha para a Comissão de Justiça e Redação para analisar de forma jurídica toda a base. Essa representação volta ao Conselho de Ética e nós vamos deliberar em sorteio o relator desse processo. Esse relator tem um prazo de 30 dias, podendo ser ampliado por mais 15 para ouvir o próprio vereador Jairinho, de forma escrita, ou representado pelo seu advogado, ouvir as testemunhas e segue-se o rito. Acreditamos que no prazo de 70 dias o processo pode chegar à Câmara para ser votado de forma aberta. O que pesou mais na sua decisão pessoal para concordar com essa abertura do processo de cassação? A contundência dos fatos, as provas robustas, os indícios eloquentes e a gravidade do crime, que é totalmente incompatível com o exercício de um mandato público. E uma audiência pública realizada pela Comissão Especial para estudar e formular políticas públicas para o comércio ambulante reuniu representantes da Prefeitura e dos camelôs. Uma das reivindicações é a ampliação do auxílio carioca para auxiliares e ambulantes que trabalham nos estádios. Tolerância zero, auxílio carioca e organização do comércio ambulante da cidade. Estes foram alguns dos temas discutidos durante a audiência realizada na Câmara Municipal. Retirar o direito ao trabalho é um atentado. Isso é um atentado contra o direito ao trabalho. A vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio, doutora Nadine Borges, reforçou questões importantes para a categoria. As duas coisas que os ambulantes, que os camelôs não precisam é passar fome, né, como a gente falou. O ambulante não precisa disso agora e eles não precisam também que a Guarda Municipal seja armada. Mas tem 2 coisas que eles precisam, isso é urgente e que a Prefeitura faça e cumpra o seu dever. Eles precisam que seja pago imediatamente o auxílio emergencial para todos. O vereador Jones Moura, que acompanhou a audiência, ressaltou que o camelô não tem que sofrer fiscalização nem repressão. Para ele, os trabalhadores precisam de políticas públicas. Camelô não tem que sofrer fiscalização de nenhum órgão de segurança pública. Até porque segurança pública visa estabelecer paz social. E camelô não estabelece guerra. Segurança pública visa a proteção das pessoas.
E camelô não ameaça as pessoas. Nós precisamos frisar que a prefeitura não conversou com a categoria para essa ação chamada tolerância zero. Nós precisamos ficar atentos a esses procedimentos, né? Compreendendo que choque de ordem normalmente é dado e política de segurança pública, essa política de segurança pública que às vezes é olhada apenas de forma ostensiva, ela tem que entender que do outro lado tem trabalhadores e não pessoas fora da lei. No final da audiência, depois de 2 horas de discussões e apresentações de propostas para os ambulantes, o relator da comissão, o vereador Tarcísio Mota, solicitou que em 1 mês seja feito um novo encontro para que a prefeitura apresente os planos de políticas públicas para os ambulantes. E o vereador também pediu urgência nas questões do auxílio carioca. Não existe a possibilidade da gente pensar uma política de trabalho e emprego que não pense a situação dos trabalhadores ambulantes como destinatários, muitas vezes, é o trabalho ambulante, aqueles que, no final das contas, que é a saída para muitos que estão desempregados. E, portanto, incorporar os ambulantes na política, na reflexão, é absolutamente importante. E não existe desenvolvimento econômico na cidade do Rio de Janeiro, porque a economia circula a partir das mercadorias e do trabalho dos ambulantes. Confira agora a agenda dessa semana do Legislativo Carioca. Nessa terça-feira acontece uma audiência pública da Comissão de Representação que discute a atualização do plano diretor da cidade. A reunião contará com as presenças dos presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio e da Federação das Associações de Moradores do Município do Rio. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente híbrido, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. Já às 2 da tarde está prevista uma audiência da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura para discutir o Plano Urbano Reviver Centro e a revitalização do comércio na região. A reunião terá a presença de Sérgio Noronha, representante no Rio de Janeiro da Câmara de Comércio Brasil-China. O evento acontece na Sala das Comissões. Na quarta-feira, a Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa promove um debate público com o tema Em Prol da Tolerância e pela Liberdade Religiosa. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente virtual, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. E na sexta-feira, dia 30, a Câmara Municipal promove um debate público sobre o atual estado de empobrecimento da cidade do Rio de Janeiro. Foram convidados, além de vereadores da Casa, o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Orani Tempesta, e os secretários de Trabalho e Renda, Jorge Felipe Neto, de Assistência Social, Laura Carneiro, do Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri, e de Planejamento Urbano, Washington Fajardo. O debate tem a iniciativa do presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, e começa às 10 da manhã, em ambiente virtual, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. A cidade do Rio de Janeiro começou a vacinar nesta segunda-feira os grupos considerados prioritários. Entre eles estão os profissionais da limpeza urbana da cidade. Maria foi a primeira gari a ser vacinada nesse posto da Clínica da Família, no Rio Comprido. Ela tem 59 anos e recebeu o imunizante do secretário de Saúde, Daniel Sorães. A vacina contra a Covid-19 está autorizada para profissionais da área de limpeza urbana que trabalhem na cidade do Rio de Janeiro. Eles devem apresentar os 3 últimos contra-cheques. Essa segunda-feira marcou o início de uma nova etapa na campanha de vacinação da Prefeitura do Rio de Janeiro. E a dos grupos considerados prioritários, que reúne, além de profissionais da limpeza, pessoas com deficiência permanente, profissionais de educação, rodoviários, profissionais de segurança e salvamento e pessoas com comorbidades. É muito importante a vacinação das pessoas com comorbidade. Comorbidades são doenças crônicas graves. E essas pessoas têm que mostrar que fazem algum tipo de acompanhamento médico, trazendo um laudo médico ou as últimas receitas para se vacinar. De acordo com o calendário da Prefeitura, até sábado vão ser vacinados homens e mulheres com idades entre 57 e 59 anos que estejam incluídos entre os grupos prioritários. Os idosos com mais de 60 anos que ainda não se vacinaram também devem comparecer a um posto de saúde. Se você conhece algum idoso com mais de 60 anos, traga ele para se vacinar. A vacina é segura, ela protege, os riscos são muito menores do que os benefícios que essa vacina pode trazer e fica a nossa recomendação para que todo mundo ajude a Prefeitura do Rio. Se você for elegível, tiver na época de se vacinar, não deixe de procurar um posto de saúde, se proteja as pessoas que estão à sua volta, porque a vacina salva vidas, a
A vacina é a grande esperança contra a Covid-19. E a Fiocruz lançou um guia com ações para incentivar gestores públicos a implantar políticas de enfrentamento à Covid-19. O objetivo é reduzir as desigualdades sociais. Leila mora numa comunidade na Pavuna e teve sua condição de vida piorada por causa da pandemia. Está desempregada e não consegue pagar suas contas há meses. Hoje ela depende da ajuda financeira dos amigos para alimentar os filhos. Perdi o emprego, agora estou ainda aqui no aluguel, com o mês de aluguel atrasado, prestes a voltar de novo para a rua. E, enfim, as crianças não têm o que fazer, não temos muito o que fazer. A comida é aquilo que a gente consegue. Por exemplo, não tem carne para o almoço, não tem biscoito, não tem aquele tipo de lanche. A nossa realidade é muito triste. Como Leila, grande parte da população também continua sofrendo com os impactos sociais provocados pela pandemia. Foi com o objetivo de minimizar as desigualdades que a Fiocruz lançou um guia com base em evidências científicas que reúne análises detalhadas dos dados da pandemia. Ele é um guia que é o resultado de uma atividade de pesquisa do eixo de impactos sociais do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Nesse eixo, nós tentamos focar e tentar responder às principais necessidades, desafios, principalmente nas relações com as populações vulnerabilizadas, né? O guia recebeu o apoio da Embaixada do Reino Unido e traz recomendações para diminuir os efeitos do coronavírus sobre as populações marginalizadas. Uma grande parte do material também foi dedicada à comunidade indígena. Então, nesse sentido, 3 eixos se destacaram nesse projeto. Um eixo da discussão da população moradora das favelas, um outro eixo tematizando a questão da iniquidade de gênero durante a pandemia, e um outro eixo falando sobre a discussão de populações indígenas. Denominado Ações e Políticas Públicas para Conter a Covid e seus Impactos Sociais, o material é apresentado como um guia para gestores públicos sobre melhores práticas e iniciativas baseadas em evidências para enfrentar a doença e seus efeitos nocivos sobre populações marginalizadas durante e após a pandemia. Tem que haver uma responsabilidade maior, sim, principalmente com as minorias, principalmente com as comunidades menos favorecidas, que muitas vezes sequer têm acesso à informação. Então, o que a gente vê nas favelas, por exemplo, são aglomerações o tempo todo. As pessoas sem máscara, não se protegendo, e muitas delas por falta de informação. E você vai ver no próximo bloco uma ajuda para quem mais precisa em meio à pandemia. Você vai conhecer os detalhes do programa emergencial de combate à fome no município, aprovado na Câmara do Rio. A gente volta já. Durante a pandemia, muitas pessoas perderam os empregos. Projetos sociais foram e ainda são importantes para ajudar com a doação de cestas básicas. Mas um projeto aprovado na Câmara do Rio pode mudar esse cenário. Aprovado em segunda discussão, ele cria o Programa Emergencial de Combate à Fome no município. Luciene dos Santos, costureira, moradora da comunidade Nova Brasília, está desempregada. Ela diz que depende unicamente da cesta básica que recebe para se alimentar. Eu moro na comunidade da Nova Brasília, né? Conto com a ajuda deles aqui, porque essa cesta vem numa boa hora no qual nós estamos passando por um momento difícil, né? E eles estão prestes a nos ajudar. Então, assim, essa cesta tem alimentado várias famílias, né? E somos gratos a eles. Renê Silva, ativista social, criador do jornal Voz da Comunidade, durante a pandemia criou os projetos para todas as comunidades e Pandemia com Empatia. Ele conta que do início da pandemia para cá, viu as doações de alimentos diminuírem. Quando começou a pandemia, muitas empresas contribuíram, muita gente ajudou, participou ali naquele processo inicial. E logo depois, quando a gente viu que a situação continuava grave, mas as empresas pararam de doar, a sociedade parou de contribuir como contribuía antes. Um levantamento feito pelo Data Favela revelou que de cada 10 pessoas entrevistadas, 8 dizem não ter o que comer em casa se não receberem doações. Outras iniciativas da sociedade civil organizada vêm surgindo para ajudar a quem tem fome nesse momento de pandemia.
O programa No Passo do Outro, criado pelo dançarino Carlinhos de Jesus, fará no próximo dia 29 de abril, Dia da Dança, apresentações em sinais de trânsito em diversas regiões da cidade para arrecadar alimentos. Na Câmara, projetos de lei foram aprovados para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social nesse momento de pandemia. É o caso do projeto de lei que cria o Programa Emergencial de Combate à Fome, de autoria do vereador Chico Alencar e outros parlamentares. O Poder Executivo Municipal deverá implementar ações diretas e emergenciais de combate à fome, tais como o fornecimento de refeições diárias através dos restaurantes populares, o fornecimento recorrente de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para enfrentar essa dor da fome que tira a humanidade das pessoas e as leva à inanição, à doença e à morte, nós temos que colocar prioridade. Todos os equipamentos públicos do município, pelo nosso projeto, têm que estar disponibilizados, onde couber, para o enfrentamento da fome, para a produção de alimentos saudáveis, para a mobilização em torno da superação dessa chaga. E a Câmara Municipal do Rio vai recorrer da liminar da Justiça, que suspendeu a posse dos 3 novos conselheiros do Tribunal de Contas do município. O vereador Pedro Duarte entrou com mandado de segurança para suspender a posse dos novos conselheiros do Tribunal de Contas do município. Bruno Maia de Carvalho, Davi Carlos Pereira Neto e Tiago Carribeiro foram indicados e aprovados no plenário da Câmara Municipal na quinta-feira da semana passada. A decisão suspendeu as 3 nomeações por conta da vaga que seria preenchida por Bruno Maia, reservada aos procuradores do TCM, para a qual o ex-prefeito Marcelo Crivella tinha feito uma indicação que foi arquivada pela mesa diretora da Câmara no final do ano passado. Em nota oficial, a Casa diz que seguiu o artigo 1º da Resolução 584/89, que determina o arquivamento de todos os projetos da legislatura anterior, independentemente do estágio de tramitação, incluindo as mensagens do Executivo. Também diz que a mesa diretora da Câmara segue com rigor a Constituição da República, a Lei Orgânica Municipal e o seu regimento interno em todos os seus procedimentos, sempre com orientação da Procuradoria da Casa, e que desta vez não foi diferente na arguição e aprovação dos indicados ao Conselho do TCM na última quinta-feira, rito que seguiu fielmente a legislação. Mais de 2.000 autuações e 34 estabelecimentos fechados. Esse foi o saldo da fiscalização no primeiro fim de semana das novas medidas restritivas determinadas pela Prefeitura. Só no domingo foram mais de 1.100 autuações, com 58 multas aplicadas a bares, restaurantes e a vendedores ambulantes. 8 estabelecimentos foram fechados. Os fiscais interromperam a realização de uma festa em Campo Grande que reunia cerca de 500 pessoas. Além da aglomeração e da não utilização de máscaras pelos frequentadores, o evento era realizado sem autorização da Prefeitura. Os fiscais da Secretaria de Operações Especiais precisaram do auxílio da Polícia Militar e da Guarda Municipal para encerrar a festa e dispersar o público. Eventos como rodas de samba, shows e festas públicas e particulares continuam proibidos. A fiscalização no fim de semana também aconteceu nas praias. A permanência na areia e o trabalho de ambulantes só estão liberados de segunda a sexta-feira. As medidas de restrição adotadas pela Prefeitura valem até o dia 3 de maio. E um projeto em tramitação na Câmara do Rio pretende transformar o grafite como patrimônio cultural, além de criar um programa de incentivo aos grafiteiros. Um bom exemplo desse trabalho pode ser visto em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Pedra do Sal. Um reencontro histórico nos muros da Pedra do Sal, um símbolo do samba e do choro no Rio de Janeiro. Tia Seata, João da Baiana, Heitor dos Prazeres e Pixinguinha eram frequentadores da região no início do século passado e agora fazem parte deste imenso grafite. Os autores da obra são Wagner e Daniel, que na juventude também foram pichadores. A ideia partiu do Henrique, morador da Pedra do Sal.
Ele viu no talento dos grafiteiros uma maneira de revitalizar o local. Eu achava interessante da parte dele me ajudasse com a revitalização do bairro, com as artes, que eu acho a arte dele maravilhosa, entendeu? E chamei ele para o projeto, que durou mais ou menos 1 ano e 8 meses para juntar essa rapaziada. O destino aproximou Henrique e Wagner, que além de grafiteiro, também é professor de arte e tem um projeto para resgatar pichadores. Por eu ter conseguido alcançar uma mudança de vida, eu senti no coração de também trazer aqueles que também queriam mudar de vida comigo, e esse projeto foi desenvolvido. O painel ficou pronto em 1 mês e suporta ainda uns 3 anos sem retoques, garante Daniel, que trabalhou com cenografia em televisão durante 30 anos e hoje se dedica só ao grafite. Fizemos um trabalho de raspagem dessa parede, tiramos vários cartazes, né? E fizemos um trabalho para que isso dure mais tempo ainda, que a parede não estava dentro de uma condição boa para fazer esse trabalho. Mas a tinta é bem duradoura, uns 3 anos assim, já tá bem intacto mesmo. Rose mora em frente ao painel. Gostou tanto do resultado que pediu para eles fazerem uma pintura no muro da casa dela. Fiquei grata, claro, né? Tá fazendo uma arte no meu muro ali. O grafite surgiu no início dos anos 70 do século passado em Nova York, nos Estados Unidos. Inicialmente, estava ligado ao hip hop. É uma arte essencialmente urbana que transforma as paredes das cidades em gigantescas telas a céu aberto. E o instrumento de trabalho do artista é uma latinha spray como esta, que custa em torno de R$20. Agora, o grafite pode ser patrimônio cultural do município do Rio. O projeto, que também cria o programa de incentivo ao grafite, é de autoria do vereador Chico Alencar. Devemos, com esse reconhecimento, estimular que as pessoas individualmente, as empresas pequenas, médias ou grandes, incentivem esses artistas a prosseguir. Foi o que aconteceu com o grafiteiro e professor de arte, Wagner Trancoso. Eu uso o grafite como ferramenta de trabalho, né? Tudo aquilo que eu produzo na rua, eu procuro produzir algo que transmita conhecimento, porque eu levo ele para dentro da sala de aula. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.